Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. No programa de hoje, nós vamos debater a gestão pública na cidade-estado de Singapura. E para isso nós convidamos o professor Ubiratan Tortato, ele que é doutor em administração. O professor Ubiratan Tortato, ele possui graduação e mestrado em administração pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em engenharia da produção pela Universidade de São Paulo. Foi professor visitante da Nanyang Technological University em Singapura e atualmente é professor titular do programa de mestrado e doutorado de administração da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e líder do grupo de pesquisa em sustentabilidade organizacional. É editor científico da Revista Brasileira de Estratégia, REBRAE, e bolsista de produtividade do CNPq. Tem experiência na área de negócios e atua em pesquisa nos seguintes temas: sustentabilidade, logística, canais reversos e SCM. Aliás, professor, eu gostaria que o senhor explicasse o que é SCM. Ok, bom, SCM é Supply Chain Management. Ah, correto. É relacionado à logística. A logística também. Pois bem, o professor Ubiratan Tortato, ele passou um ano na cidade-estado de Singapura, que é uma ilha da Ásia, Sudeste Asiático, né? Sudeste Asiático. Eu gostaria que o senhor nos descrevesse a cidade de Singapura, que hoje é uma referência mundial em várias áreas. E depois eu gostaria de abordar alguns aspectos relacionados à gestão pública. O que o senhor viu, ouviu e aprendeu nesse um ano lá em Singapura? Ok, bom, a experiência em Singapura foi extremamente significativa e completamente diferente, né, do que nós estamos acostumados a viver. A população local, o ambiente, ele é completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados no Brasil. Para começo da história, Singapura é uma cidade-estado, né? Nós temos hoje no mundo poucas cidades-estado e Singapura é uma delas. Ela tem aproximadamente 700 quilômetros quadrados, é uma ilha, e uma população de aproximadamente 6 milhões de habitantes. Destes 6 milhões de habitantes, aproximadamente 1,5 milhão é uma população temporária. São pessoas que vêm para trabalhar, que vêm para estudar, né, ficam lá 6 meses, 1 ano, 2 anos e depois retornam para o seu país. E essa população temporária são de que países, basicamente? De todos os países do mundo. Você encontra em Singapura pessoas das mais diversas nacionalidades, formações, línguas, religiões. É uma sociedade aberta, não é? Para quem possa contribuir para o desenvolvimento da cidade, desde as funções mais específicas da infraestrutura da cidade, como construção civil, até os altos cargos de gerência nas organizações e nas universidades. Então, o espectro é muito amplo, né, de pessoas que podem vir a trabalhar em Singapura. Singapura era uma espécie de um porto, um entreposto comercial. Exato, exato. Parece que foram os holandeses os primeiros a ocupar a ilha. Que línguas são faladas lá? Ok, a história de Singapura ela começa realmente como um porto em função da situação estrategicamente geográfica em que ela se encontra, né? Praticamente todo o comércio entre o sudeste da Ásia, o leste da Ásia e a Europa e a África tem que passar por Singapura. Então, em função disso, desde o início lá do século XIV, século XV, ela foi, né, se desenvolvendo nesta função. Por último, né, tiveram vários períodos, né, de conquistas e de colonização em Singapura, mas o último período de colonização dela é da Inglaterra.
Então os ingleses chegaram em Singapura no século XIX e ficaram lá até os anos 60, o início dos anos 60, quando então Singapura conquistou a sua independência, não é? E a partir daí começou a fazer um trabalho de desenvolvimento. Ela saiu em 40 e poucos anos, menos, ela saiu em 20 e poucos anos de um país completamente subdesenvolvido para um país desenvolvido, graças principalmente a uma constância de propósito do governo local em desenvolver o país. Para se ter ideia, não é, da dificuldade que isso acarreta, a população de Singapura ela é formada basicamente por chineses, em sua maioria, 60%, e essa população basicamente fala mandarim, malaios, uns de 10 a 15%, e essa população fala malaio, indianos, né, principalmente do sul da Índia, e essa população fala principalmente tamil, e estrangeiros. A língua oficial do país, além do inglês, porque o inglês é a língua das escolas, é a língua do comércio, é a língua das comunicações, é malaio, tamil e mandarim. Então é um país que tem 4 línguas oficiais, mas que a língua de integração do país é o inglês. Atualmente, Singapura tem talvez um dos maiores índices de renda per capita do mundo. Do que basicamente vive Singapura? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, porque apesar de ser uma ilha, não é? Ela ao longo dos anos, o governo, principalmente de Singapura, ele entendeu que haviam muitas fragilidades na economia de Singapura. A principal delas é a dependência de recursos naturais. A ilha é muito pobre em recursos naturais. Ela não tem água suficiente para as suas próprias necessidades, ela não tem área suficiente para fazer uma extração, por exemplo, para fazer plantações e outras coisas mais. Agricultura nada, nem agropecuária. Então, qual era o caminho? O caminho foi investir basicamente em educação e, a partir disso, em tecnologia. Então, Singapura é um centro hoje, no sudeste da Ásia, de desenvolvimento tecnológico, principalmente na indústria eletrônica, e agora, nos últimos 5, 10 anos, na biomedicina. Então, eles também resolveram focar nesse segmento. Além disso, Singapura é hoje o terceiro maior, se eu não me engano, o terceiro maior refinador de petróleo do mundo, apesar de não produzir nenhuma gota de petróleo. Então, em Singapura se concentram grandes refinarias de petróleo, principalmente nas ilhas adjacentes, e nestas ilhas o petróleo chega vindo das mais diversas localidades, é refinado e a partir daí transportado para os centros de consumo. O porto ainda tem importância em Singapura? Sim. O porto de Singapura é hoje considerado o segundo maior porto em movimento do mundo. O porto é gigantesco, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, passar por ele em algumas vezes e a infraestrutura que ele tem é gigantesca. O número de navios que estão esperando, não é, para atracar nos portos passa das centenas a todo momento. Mas isso não é um problema, porque a agilidade do porto é tamanha que eles conseguem dar conta de todo esse tráfego e ainda assim, né, conseguir uma vantagem a mais para a cidade como um todo. O senhor fez o pós-doutorado lá e me parece que as universidades de Singapura estão entre as melhores do mundo. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse a esse respeito também. As universidades de Singapura, hoje existem como universidade, ou pelo menos até o momento em que eu saí, que foi agora, eu saí de Singapura em janeiro, eram 5 universidades, 4 universidades públicas e uma única universidade privada. Me parece que eles estão pensando agora, para este ano ainda, em fazer mais uma universidade pública, então eu não tenho certeza se isso já foi colocado, não é? Bom, o investimento em educação é muito forte. Apesar de serem públicas as 4 universidades, elas são universidades pagas. As 4 universidades, e mesmo a particular? E a particular também, são universidades pagas. E o custo é elevado? Custo muito elevado, né? Existem programas de bolsa do governo. Esses programas de bolsa, eles privilegiam principalmente os cidadãos de Singapura e uma categoria especial de cidadão em Singapura, que é o cidadão permanente, que é o estrangeiro, que dado o tempo que vive lá e o interesse da nação, ele consegue o status, né, de cidadão permanente, apesar de não ter nascido em Singapura. Então, estas pessoas, elas têm uma condição especial, existem bolsas para essas pessoas, não significa que é gratuito,
mas significa que eles têm uma condição de ter um preço menor. Para estrangeiros também é possível conseguir bolsas nas universidades de Singapura, mas mediante o compromisso de permanecer lá por mais 2 ou 3 anos prestando serviços na própria comunidade. Então, o custo é elevado, mas as universidades são de primeiro mundo. Nós temos lá 2 universidades delas, a que eu fiquei, a NTU, e a outra universidade, a mais antiga, que é a NUS. Essas 2 universidades estão hoje, dependendo evidentemente do ranking, elas estão entre as 50 ou entre as 100 melhores universidades do mundo. Claro, se já estiver entre as 100 melhores universidades do mundo, está ótimo, né? Essa universidade em que eu estive, a NTU, ela é considerada hoje a melhor universidade do mundo com menos de 50 anos. Então, de todas as universidades do mundo com menos de 50 anos de atividade, esta é a número 1. E os professores são de Singapura ou de várias partes do mundo? Então, essa também é bastante interessante. Existe uma multiculturalidade, né, em todos os segmentos em Singapura. Nas universidades, isso é inclusive mais visível. No setor, no grupo de pesquisa em que eu estava, que era o grupo de pesquisa em operações, logística e tecnologia da informação, se eu não me engano, nós éramos em 18 ou 19 professores. Desses 18 ou 19 professores, somente um era de Singapura. Os demais vinham dos Estados Unidos, da Índia, da China, do Japão, da Coreia, da Malásia, das Filipinas, da Inglaterra, de vários outros países. Então, eles buscam integrar, não é, todo esse conhecimento que está sendo gerado ao redor do mundo e concentram em Singapura. É claro que existe uma bela proposta, não é, de remuneração e de benefícios que atraem essas pessoas a Singapura. O ensino fundamental, o ensino médio, como é que é lá em Singapura? Bom, o ensino fundamental e médio, nós tivemos a oportunidade de conhecer. Eu fui para lá com a minha família, com meus filhos, não é? Meus filhos acabaram estudando em uma escola lá em Singapura. E existem 2 tipos de escola, né? São as escolas públicas e as escolas não são praticamente privadas, né? Elas são escolas internacionais. Certo. É uma categoria diferente. Mesmo as escolas particulares, elas têm uma relação com o governo, né? À exceção das internacionais, que podem aí aplicar o seu próprio currículo em função das necessidades das populações que vêm morar em Singapura. Então, as escolas públicas de Singapura, elas focam muito em resultado. Muito. Então, são muito exigentes. É gratuito o ensino? Não é gratuito também. Também é pago? Também é pago, mas, novamente, o cidadão e o cidadão permanente, eles pagam um preço muito baixo e os estrangeiros, aí sim, já pagam um valor e a mais obrigatoriedade elevado. Até que grau, até que nível? Até concluir o ensino médio. Até concluir então, o ensino médio. Então, o ensino é obrigatório até a conclusão do ensino médio? É. Para você ter uma ideia, saiu agora recentemente, se não me engano, agora em março ou abril, o resultado daqueles exames internacionais em matemática, né? E Singapura, novamente, se não me engano, ficou em primeiro ou segundo lugar. Tradicionalmente, esse primeiro e segundo lugar é dividido entre Singapura, Hong Kong e Coreia, né? E, novamente, eles ficaram. Então, existe uma preocupação muito grande nesse tipo de educação. Porém, claro, nem tudo é perfeito, não é mesmo? Você percebe claramente, principalmente no nível superior, que esse foco muito intensivo no estudo e no resultado, lá na frente ele gera talvez um pequeno probleminha, que é a falta da criatividade, né? As pessoas são muito focadas, as crianças são muito focadas, estudam muito tempo, estudam além do tempo de escola, fazem suplementação do ensino nas escolas particulares de tutoria. Isso é muito comum em Singapura. Eles são muito competitivos, né, em termos de educação, para entrar nas melhores universidades. E isso acarreta, né, talvez lá na frente, num probleminha de criatividade dessas pessoas depois que entram no ensino superior. São bons gerentes, então, não formuladores de política. Exatamente, exatamente. Então, talvez seja por isso mesmo que exista essa demanda muito grande em Singapura de atrair pessoas de fora, não é? Para dar esse gás novo, né? Essa pegada diferente que faz a diferença na hora de você investir em tecnologia e outras coisas mais. Professor Ubiratã, como é que é o lazer lá em Singapura? Tem praias? Que tipo? Estádios de futebol? Esporte preferido? Tem. O esporte preferido, o futebol é muito popular. Né? Existem, em todos os bairros existe um estádio público, não é um estádio
para 40 mil pessoas, é um estádio para 2, 3 mil pessoas. Não é padrão FIFA. Não é padrão FIFA, com certeza, apesar de que eles têm um agora que me parece que seja, mas são estádios pequenos, comunitários e que buscam exatamente fazer com que as pessoas pratiquem atividades esportivas. Então, nestes estádios existem vários recursos, né, disponíveis à população, a maior parte deles gratuitos. Existem também centros de prática esportiva dentro da ilha, em cada bairro, que oferece piscina, oferecem quadras e oferecem atividades esportivas diversas. Normalmente, nestes centros é cobrado. Não é cobrado uma mensalidade, é cobrado o uso. Então, para você ter uma ideia, para você ficar o dia inteiro numa piscina pública em Singapura, e as piscinas são muito grandes, muito interessantes, você paga $1. E o clima lá é um clima quente, um clima temperado? Sim, essa talvez seja a maior dificuldade para quem está partindo, por exemplo, de Curitiba. Sim. O clima em Singapura é muito quente, para os nossos padrões, não é? Singapura está a 80 quilômetros, mais ou menos, ao norte da linha do Equador. Então, alguns, eu particularmente não conheço Manaus, mas alguns que conhecem me disseram que o clima de Singapura é muito parecido com o clima de Manaus. A gente sua até na sombra. Exato, esse é o caso de Singapura. Porém, mas as praias são como as nossas? Não, lá não tem praias, né? As praias são artificiais, você tem uma estrutura de lazer, não é? Que também proporciona isso para as pessoas em Singapura, apesar de o singapuriano na prática não gostar de praia, né? Eles não gostam de praia, eles vivem muito ao sol, então eles vivem tentando evitar o sol. Correto. Então eles não gostam de praia. Mas ao redor existem praias magníficas, né? Na Tailândia, na Malásia, na Indonésia, nós tivemos a oportunidade de visitar, não é? Alguns locais. E há uma integração racial ou cada etnia, os relacionamentos, os casamentos são entre as próprias etnias? Essa também é uma pergunta muito interessante, porque apesar de existir, né, vários povos vivendo no mesmo ambiente, não se percebe claramente que há uma integração racial. Existe um exemplo muito interessante de convívio racial. As pessoas convivem muito bem, né? Convivem chineses, indianos e malaios com diferenças extremamente significativas. Eles são muito diferentes. É muito diferente um chinês de um indiano. É muito diferente a religião que um chinês pratica do que a religião que um indiano pratica e, consequentemente, os malaios também. Os malaios são majoritariamente muçulmanos, os indianos são majoritariamente hindus e os chineses são majoritariamente budistas. Dentre todos eles, existem ainda muitos cristãos, né? Então, os cristãos formam em Singapura aproximadamente 20 a 25% da população. É um grupo muito significativo e eles são as pessoas que vêm de fora e também das próprias comunidades internas. Então você não percebe, não é, que existam problemas raciais. Existe, é claro, uma tensão racial. Por quê? Porque as questões políticas elas acabam tendo algum peso, né, em Singapura e tradicionalmente a comunidade chinesa me parece que tenha um peso maior, até por ser uma população maior na cidade. Mas eles normalmente não se miscigenam, né? Não é como nós fazemos aqui no Brasil de uma forma mais natural. Quer dizer, uma população morena de todas as etnias. Não há, né? Então você vê claramente as diferenças, apesar de, claro, você consegue entrar num metrô e ver as pessoas convivendo o tempo todo juntas. Singapura é uma cidade-estado, como o senhor colocou. Ela se organiza com um governo central ou ela tem divisões administrativas? É um estado unitário? Como é que funciona? Eles seguem um modelo britânico, né, de parlamento, um parlamento unicameral. E uma coisa interessante eles usam o voto distrital, né, em Singapura. Então as comunidades elegem os seus representantes e esses representantes vão evidentemente defender os interesses da comunidade. Além disso, então, o poder executivo ele é exercido pelo primeiro-ministro, né? Eles têm um presidente, mas quem exerce evidentemente o poder é o primeiro-ministro, que por sua vez nomeia os demais membros do gabinete que compõe o governo. Uma coisa muito interessante em Singapura é que você vê frequentemente, não é, os membros do gabinete prestando contas das suas atividades. A população?
É isso. Através da televisão? Muitas vezes através da televisão, existem programas, não é, específicos para isto, né, o momento em que o ministro, ou o vice-ministro, ou o representante do ministro, ele vai falar à televisão sobre as atividades da comunidade, e também eles estão muito presentes no dia a dia da cidade, né? Então todos os eventos tem alguém lá representando o governo. A cidade é dividida em administrações regionais, subprefeituras, ou é um planejamento global? Não, é um planejamento global, não é? Existem o que eles chamam de gestão da área, né? Macro áreas dentro da ilha, mas tudo faz parte de um plano, né, já pré-estabelecido pelo planejamento central do governo, e nisso é um ponto muito positivo. Eles têm um plano, eu tive a oportunidade, não é, de participar de palestras e verificar isso. O planejamento da cidade hoje já está feito até 2035. Quer dizer, até 2035 já sabe-se o que vai fazer, como por exemplo, qual linha do metrô vai expandir, aonde que vai expandir o aeroporto, a infraestrutura necessária, não é, para fazer aporte ao aumento da população, e tudo isso é muito planejado e muito confiável, né? A população confia nessas etapas. Aliás, eu gostaria que o senhor falasse a respeito dos serviços públicos, dos transportes públicos, da mobilidade dentro da ilha de Singapura. Então, veja, Singapura, como eu falei, tem aproximadamente 6 milhões de habitantes, muitos automóveis, não é? As pessoas têm um alto poder aquisitivo, então, consequentemente, podem adquirir automóvel. Apesar disso, o governo faz uma taxação elevadíssima em cima de automóveis, exatamente para desestimular. Lá não produz automóveis? Não, lá não produz, eles importam, né, os automóveis. Mas eles tentam, então, desestimular as pessoas a comprar automóveis, exatamente porque o espaço é extremamente limitado, né, para você ter isso. Apesar disso, a infraestrutura ela é muito interessante, né? Existem muito autoestradas dentro da ilha, né? A gente está falando de uma ilha um pouco maior que Curitiba. Né? Nem duas vezes o tamanho Nem duas vezes o tamanho de Curitiba, mas é muito fácil, né, para você ir e vir, principalmente pelas vias expressas, né, da ilha, que atravessam a ilha inteira de norte a sul, de leste a oeste. Além disso, existe, é claro, um sistema muito eficiente de ônibus e de metrô. Então você consegue se deslocar facilmente pela ilha, é tudo muito simples, você consegue acessar pela internet facilmente, né, pelo teu celular, os roteiros dos ônibus, você sai de um lugar e chega ao outro lugar com muita facilidade. O valor da tarifa é... O valor da tarifa, para compararmos, lá não tem tarifa fixa, né, como nós temos aqui. É por trecho, né, então você paga o quanto você usa. Claro que parte de um valor maior ele vai decrescendo à medida que a distância vai aumentando, mas basicamente você paga pelo que você usa. Então, vamos imaginar um trecho aí de uns 5 quilômetros, 6 quilômetros, sairia alguma coisa como R$2 aqui no Brasil, R$3 talvez no máximo, não mais que isso, né? E o custo de vida lá, como é que é? Bom, o custo de vida, comparativamente, se nós formos falar de alimentação e vestuário, transporte, não diria que é muito mais caro do que a nossa realidade aqui de Curitiba. Ele estaria talvez um pouco acima, mas em alguns momentos não. Mas o salário mínimo deve ser bem maior. Sim, com certeza. O que faz diferença lá é habitação e educação. Esses são muito caros, né? Principalmente para estrangeiro. Certo. Né? Para estrangeiro. A gente vê as fotos, as imagens de Singapura e vê aqueles prédios modernos, aquela questão futurista. É exatamente assim mesmo? Aquelas imagens, né, tradicionalmente divulgadas de Singapura, elas se referem ao centro financeiro, né, que é uma área muito bonita realmente, tem uma área turística ali bastante interessante e são prédios muito modernos, nada de prédio público, são prédios da iniciativa privada, né, os bancos principalmente constroem grandes prédios ali. E no restante da ilha, o que se observa
são prédios, né, a população basicamente vive em apartamentos, né, vive em prédios de apartamentos. Existem poucas casas em Singapura. Isso também torna, claro, mais fácil que você tenha menos necessidade de área, né? A cidade ela é muito vertical. E nestes prédios, eles são prédios mais simples, todavia providos de todas as necessidades básicas, né, que se necessita. Está se começando agora a desenvolver em Singapura a indústria dos prédios de mais alto padrão, né? Existe uma demanda forte, é claro, o poder aquisitivo da população aumentou e os desejos aumentaram. Então existe agora uma construção de grandes prédios com áreas de lazer mais interessantes, com piscinas. Isso está começando a aparecer de uma forma bastante intensa, né, em Singapura. Mas a maior parte da população vive em prédios que eles chamam de são prédios comunitários, né, em que as pessoas entram num sistema parecido com o nosso sistema financeiro da habitação, né, e adquirem essa moradia ao longo dos 20 ou 30 anos. Né. Então a maioria da população vive nesse... O senhor falou que a população nativa é de cerca de 1,5 milhão de habitantes? Não, essa é a população transitória. Transitória, desculpa. Então, a população nativa é uns 4 milhões de habitantes? Não é bem a população nativa, é a população que tem o título de cidadão. De cidadão, que isso, pode votar e ser votado. Exatamente. Porque uma boa parte deste grupo também é de estrangeiros que escolheram Singapura para viver dali para frente. Uma última pergunta, professor Ubiratã, a respeito dos meios de comunicação. São controlados pelo Estado, são privados? Exato. Como funciona? Existem muitas opções de comunicação em Singapura, né? Vários canais de televisão, muitos deles em inglês, muitos deles na língua específica das populações que vivem. Da mesma forma, muitas estações de rádio, mas os meios de comunicação eles são controlados, sim, pelo governo. A internet também? A internet também é controlada. Não de uma forma tão intensa, talvez, como nós estejamos acostumados a ouvir, como na China, por exemplo, né? Mas não é totalmente livre, Mas o senhor atribui isso ao quê? É o próprio parlamento que determina isso? Sim, é a legislação do país e faz com que isso aconteça. E o país ele tem um certo receio, em função da área em que ele se encontra, ele tem um certo receio, por exemplo, de ataques terroristas. Já houveram, não é, episódios no passado, já foram desbaratados planos terroristas que não deram resultado. Eles prenderam muita gente no início dos anos 2000, na época, né, dos atentados e tal. E isso eu acho que causa um certo receio, né, e uma necessidade de controle maior. Eu li outro dia, parece que tem algumas leis assim, meio exóticas em Isso é relação, verdade. Por exemplo, até a obrigatoriedade da pessoa lavar a mão depois que sai do banheiro. Isso são leis aprovadas pelo parlamento? Sim, existem várias leis lá que são bastante interessantes. Existem várias camisetas, né? Sabe essas camisetas de souvenir que você compra, né? Então, em várias delas está escrito assim: Singapura is a fine city. Fine tem duplo sentido, né? Ela pode ser uma cidade fina, uma cidade interessante, mas também fine significa multa em inglês. Então, o que eles querem dizer? Singapura é a cidade das multas. Exatamente. Como aqui Curitiba, venha a Curitiba e receba uma multa. Exatamente. Então, isso é bastante comum, né, em Singapura. Apesar de que, em um ano que eu passei lá, eu não tive a oportunidade de presenciar isto em nenhum momento. Mas existe isto, né, no imaginário e na cultura popular. Pode ser mais lenda, então. Eu não acredito que seja lenda, eu acredito que no passado realmente isso tenha sido... Para disciplinar o povo. Exatamente. Mas hoje não me parece que seja tão intenso, apesar de que nós ouvimos lá relatos de pessoas que foram multadas, né, por atravessar, por exemplo, fora da faixa. Então, nós entrevistamos nesse bloco de Gestão Pública em Debate o professor Ubiratã Tortato, ele que é doutor em Engenharia da Produção e esteve durante um ano fazendo o seu pós-doutorado em Singapura. Professor Tortato, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Obrigado, muito foi obrigado, um prazer ter participado. Prazer é nosso.
Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET 72 da TVA. Neste bloco nós vamos tratar do Urbenauta e para isso nós convidamos o jornalista Eduardo Emílio Fenianos, que fez um trabalho nas ruas de todas as capitais brasileiras, começando aqui por Curitiba. Eu gostaria, Eduardo, que você nos falasse o que é ser um urbenauta. Você que publicou tantos livros como Expedições Urbenautas em São Paulo, Manual de Sobrevivência na Selva Urbana, Coleções Bairros de Curitiba, Isso. São Francisco, aliás, praticamente todos os bairros, né? Alto da Glória, Cabral, Juvevê, Rebouças, Bigorrilho, o seu apelido é Champanhar, Alto da 15, Hugo Lang, Jardim Social, e esse aqui, o Almanaque Eduardo Fenianos, de Curitiba, aqui que você está vendo que Curitiba, é o nome correto da cidade do Guarani. Com K, Curitiba. Então, o que é ser um urbenauta, Eduardo? Vamos lá, vou resumir. Vamos começar explicando o sentido da palavra. Certo. Urbe do latim, certo. Cidade, nauta, aquele que viaja. Urbenauta, portanto, aquele que viaja na cidade. Eu brinco sempre que se o astronauta vai para a Lua, o urbenauta mais pobre vai para a rua. Mas, na verdade, a rua, hoje em dia, nesse planeta de 7 bilhões de habitantes que não sabem que futuro vão ter, na minha opinião, ensina muito mais do que aquilo que está fora do nosso planeta. A ideia foi o quê? O nome pode parecer uma brincadeira. Foi você que criou esse termo? Foi. Você patenteou ele? Sim, isso certo. Hoje é uma marca. Acho até engraçado quando as pessoas perguntam, né? Parece que o Brasil tem essa estima baixa de saber que nada que é novo pode ser criado aqui mesmo, né? Sempre estão copiando os europeus, os americanos, mas essa é uma palavra criada por mim. E a forma de pesquisa, segundo também um professor da Universidade de Jersey nos Estados Unidos, é também uma forma diferente de estudar uma cidade. Por quê? Eu sempre viajo, e essas viagens não são viagens turísticas, não são uma brincadeira, para pesquisar a cidade e o ser humano. Agora, qual que é a grande diferença? Eu não durmo em hotel. Eu fiz agora a última viagem, fiquei 7 meses viajando pelo Brasil, sem retornar para casa, sem nenhum dia dormir em hotel e dormindo cada dia na casa de um brasileiro diferente. Isso para mim significa não só conhecer o espaço físico, mas também conhecer aquele que mora nesse espaço físico. Não se tem gestão pública sem gestão de pessoas, já que o fim de todas as coisas, a principal delas é o ser humano e no caso da cidade, o cidadão. E como é que você consegue, vou usar um termo que o meu tio usava, esse capão para pouso, porque o pessoal lá dos Pampas tem aquele capão onde o gado à noite vai se proteger. Como é que você consegue que as pessoas te convidem para dormir na casa delas? Bom, aí vou contar o pulo do gato. Isso. É que nem um pescador. O pescador que tem experiência, ele sabe onde é que vai ter o peixe. Certo. E eu, no meu caso, eu sou graduado, o primeiro curso em que me graduei foi o de comunicação social. Na Universidade Federal do Paraná. Então, tenho a obrigação de saber estabelecer uma relação de confiança entre as pessoas
persuadir no sentido mais puro da palavra, que é o aristotélico, e fazer com que as pessoas acreditem no que eu estou fazendo e aí sim despertar o lado bom de cada uma delas. É claro que nas viagens não está com essa barba de quem não tem tempo nem de fazer a barba pelo tanto de trabalho que tem nos últimos dias, está bem vestido e aí sim convencer, mas não de uma hora para outra. Há dias em que eu tenho que bater em 10 casas, eu tenho que conhecer 50 pessoas para que uma diga, tá bom, entre na minha casa. E o mais interessante de tudo isso, professor Jorge, é que ao entrar nessas casas, sem que eu precise perguntar nada, o jeito de ser de cada cidadão em uma determinada cidade naturalmente vai se manifestando. Sempre que eu chego em qualquer cidade, e me apresento às pessoas, nossa, você veio na cidade mais hospitaleira do Brasil. Eu falo, tá bom, é verdade? Sem dúvida. Posso dormir na tua casa? Aí a pessoa respira fundo, uns dizem sim, mas a maioria diz não. Então, para mim, vale muito mais, como sempre, a prática do que a teoria, né? Você é aqui de Curitiba? Sou. Natural de Curitiba? Sou. E aqui você ficou vários meses percorrendo todas as ruas, todos os rios de Curitiba, e você encontrava facilidade para ter o... Vamos lá. Sempre é importante, vamos explicar o que aconteceu primeiro em Curitiba, como você bem falou. Aqui. Né? Comecei de 97 para 98, depois me mudei para São Paulo para ficar 1 ano, acabei ficando 7 anos, depois fiquei mais 2 anos no Rio de Janeiro e nesse período de 9 anos acabei completando esse tipo de pesquisa em todas as capitais brasileiras. E aí se estabeleceu um padrão de pesquisa e de viagem, que começa sempre pela navegação dos rios, que despertam em mim e me colocam a realidade ecológica da cidade. Quando eu comecei em 97 navegando os rios, as pessoas perguntavam, mas o que você quer? Eu falei, eu quero estudar água. Para quê? Tem tanta? Naquela época era maluquice, mas hoje a gente vê que mais até do que o petróleo, a água no futuro vai ser o nosso bem mais precioso. E além disso, ao navegar os rios, buscar uma visão diferente da cidade. A maioria dos cidadãos usa a rua, portanto é sempre a rua que olha para o rio e não vice-versa. Quando eu fazia a navegação dos rios, eu via o contato ao mesmo tempo com a degradação do meio ambiente, com a preservação dele e também com a degradação ou a preservação do próprio ser humano, porque quem vive às margens dos rios não está vivendo muito bem. Logo depois que saía dessa situação de navegar os rios, aí sim ia pesquisar as ruas. No caso de Curitiba, eu conheci todas as 8.124 ruas da cidade na época, encontrei 800 erros no mapa da cidade que foram corrigidos pela nossa equipe, e aí se criou um padrão que se repetiu em todas essas outras capitais do Brasil, é claro, dormindo cada dia na casa de uma pessoa. Você tem uma equipe que te ajuda na elaboração desses livros? Tem. Como é que você tem um patrocínio ou você vive dos próprios livros? De todas as formas. Primeiro, em relação à equipe. A última viagem que foi organizada, ela contou com o auxílio de 55 pessoas no time, na equipe. 55 pessoas. A quem que eu sempre tenho que agradecer? Corpo de Bombeiros ou Força Aérea, porque nós entramos em lugares, mesmo estando dentro de municípios que são inóspitos, em alguns casos até de difícil alcance. Em São Paulo, por exemplo, para a gente chegar em um rio para terminar, a gente teve que fazer rapel. Em São Paulo, que eu defendo a maior cidade do planeta. Se der tempo eu explico por quê. Então lá eu tive o acompanhamento da Força Aérea Brasileira. Aqui em Curitiba, o acompanhamento do Corpo de Bombeiros. Eu sempre saio a campo para pesquisar a parte física, a cidade em si, sozinho. Mas por trás tem uma equipe grande que é responsável por tudo que a gente publica na internet. Obrigatoriamente as viagens têm que se transformar em filmes ou em programas de televisão para que aquilo que foi pesquisado seja democratizado com outras pessoas, e também a produção do livro. Na produção do livro você tem as pessoas dentro da nossa editora e da produtora de TV que são diretoras de arte, tem os revisores, muitas vezes os livros são em português e inglês, porque queremos atingir também e divulgar o Brasil fora. São equipes grandes. E como que isso é viabilizado? Das duas formas, como você perguntou. Precisamos e usamos sempre um patrocínio, sempre da iniciativa privada, para que não exista uma ingerência político-partidária na opinião que nós vamos tecer sobre as cidades pesquisadas, e também da venda dos livros.
Hoje a gente distribui no sul e sudeste todo o material, e dos 27 estados brasileiros com o Distrito Federal, nós estamos dentro de 14. São Paulo foi a tua maior viagem urbana ou foi Curitiba, onde você começou a... Foi São Paulo. Foi São Paulo. Mesmo já tendo viajado por todas as capitais do Brasil e visto o que eu vi, desbravado o Brasil inteiro nessas metrópoles, eu acho essa tua pergunta muito sábia, porque num espaço muito pequeno, que é São Paulo, são só 1.528 quilômetros quadrados o município, que representaria 4 vezes o território de Curitiba. Eu nunca vi tanta coisa e nunca aprendi tanto e nunca tive tão perto da realidade quanto eu estive em São Paulo. Diz que lá tem até tribos de índio, é verdade? Tem. O extremo sul de São Paulo tem cerca de 200 a 300 quilômetros quadrados, que dá quase um território do município de Curitiba, e que ultrapassa vários municípios do Brasil. Nessa parte, num distrito chamado Parelheiros, num bairro chamado Parelheiros, tem 3 tribos indígenas vivendo. Eu fiquei uma semana convivendo com eles, mas o mais incrível, desculpa aqui, não vou atender, mas vamos lá, é que abaixo dessas tribos você tem uma porção de Mata Atlântica, em que nessa porção você ainda tem uma cachoeira com água limpa, com 60 metros de altura. Quando eu fui dentro do município de São Paulo, isso para mim é a maior prova que o impossível não é tão impossível assim. Quando eu fui para São Paulo e comecei a estudar as cartas topográficas, na época, eu cheguei, porque ia fazer matérias lá para o SPTV da Globo, eu comentei, olha, um dia eu queria fazer matérias falando assim, olha, eu estou tomando água pura em São Paulo. E o pessoal falava assim, você toma num dia e morre no outro. Eu falei, isso jornalista, que é aquele que é obrigado a conhecer da realidade. E aí sim, eu tenho muito orgulho de ter colocado pela primeira vez na televisão a imagem dessas cachoeiras do rio Capivari, um rio que quando eu desbravei São Paulo era 100% limpo. Na época ainda existia um projeto de se passar uma estrada na região. Eu fiquei um bom tempo em São Paulo, ficamos desenvolvendo campanhas para que isso não acontecesse. Aquela região se tornou uma área de preservação ambiental chamada Capivari Monos. E eu acho que essas vitórias pela harmonização do que é criação humana e do que é natureza valem qualquer viagem. Então isso e por esse e por vários outros motivos, sem dúvida nenhuma, São Paulo foi minha maior e mais profunda viagem. Nessa sua viagem urbana, você correu risco de vida, você deve ter entrado em áreas controladas pelo narcotráfico. Eu gostaria que você falasse dessa experiência. Hoje em dia, quem vive numa metrópole e sai de casa sabe que está vivendo o perigo de acontecer alguma coisa. Me desculpem aqui, eu não desliguei o celular, mas faz parte. Eu tive uma experiência muito forte com essa entrada na periferia. A primeira delas que me ensinou o quanto a cidade está sitiada e como a gente vive no mundo medieval, aconteceu da seguinte maneira. Eu estava desbravando um bairro bem de periferia, com as ruas esburacadas, sem asfalto, até que cheguei numa rua e um rapaz me fez sinal para parar. Eu parei... Você estava de carro? Eu andava num Jeep. Aquele teu Jeep? Um Jeep que eu apelidei de Urbenave, até uma ironia com a astronave do astronauta, e que é basicamente grafitado para chamar a atenção e me defender, até porque eu chego nos lugares e as pessoas perguntam, você é do circo? Você não anda armado? Não, minha única arma está aqui, a palavra. Eu acho que é a mais importante de todas. E aí essa pessoa falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei... E ele falou assim, espera aí que você vai ter que conversar com uma pessoa. E aí 5 minutos depois, eu me lembro bem, apareceu um rapaz sem camisa, só com uma calça até o joelho, assim, e com uma tatuagem que começava no pescoço e desaparecia dentro das calças, e que começou, nem falou nada, só levantou o pescoço e fez, E o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, comecei a falar, ele falou, mas isso ainda era aqui em Curitiba, você mora aqui?
Eu falei, moro. Em Curitiba? Ainda em Curitiba. Risco você passou maior Não, aqui. em várias outras eu vivi situações mais complicadas até. Mas a primeira foi essa, e daí ele falou, eu falei, moro aqui e tal. Daí ele falou, cara, a gente que fuma e você que fica chapado. Mas eu tô entendendo o que você está querendo. Você quer trabalhar com a cidadania e tal. Aí ele me falou assim, e isso se repetiu em todas as outras cidades. Se alguém mexer com você, você fala que você me conhece. Acho que umas 4, 5 horas depois, quando o dia estava quase escurecendo, alguém me apontou uma arma, falou assim... Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Você está enquadrado. Que é uma gíria que diz assim, perdeu o Playboy. Hoje em dia, sendo bem claro, é um assalto. Eu falei, sou amigo do tal cara. Ele falou, então não está mais enquadrado. Mas eu entrei em São Paulo, dormi na casa de um bandido mesmo. São Paulo? Que depois que eu entrei na casa dele, eu vim a saber, e essa foi uma das histórias mais incríveis que eu já vivi. Subi os morros cariocas, vivi a experiência hoje, né, engraçada, de ter eu e o chefe de um ponto de tráfico numa favela que eu prometi para ele que não ia citar com ela, chorando por saudades dos nossos filhos. Então você vai querer explicar o que pode acontecer numa cidade, né? Quando ele chegou, eu estava no alto do morro e era incrível o que a gente estava vendo, porque era eu aqui, ele aqui e atrás de nós, na mesma altura, o Cristo Redentor. A imagem, então, já é muito forte e bonita. E aí ele me perguntou, segurando uma espingarda, o que você quer de mim? E eu falei, a primeira pergunta que me veio à cabeça foi, eu quero saber se você é pai. E literalmente ele abaixou a arma, a gente ficou conversando ali por meia hora, chorou juntos, ele me contou a história dele e mostra que mesmo aquele que é visto como o bandido tem um lado bom no seu coração. E acho que estabelecemos uma relação de respeito, pelo menos. E as coisas boas, o que nós que estamos na política, pelo menos para mim, o maior patrimônio que nós temos são as relações humanas. Sem dúvida. E você, Sem como dúvida. É que foram essas relações humanas, as pessoas que você conheceu durante esse período? Você se corresponde com essas pessoas? Nossa. Tem e-mails dessas casas? Quantas casas você já dormiu? Eu já dormi em quase 500 casas diferentes. Eu estava contando nesses dias. Em São Paulo, você também percorreu todas as ruas ou todos os rios? Não, todos os bairros e os rios de São Paulo. Lá eu já estava mais preparado e sabia assim, agora eu tenho... Depois eu estudei, eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia e antropologia social. Sim. Eu falei, se eu for fazer todas as ruas de São Paulo, quando eu terminar, eu já tenho que voltar e começar tudo outra vez. Eu vou me deixar soltar para o que me chamou mais atenção em Curitiba, que foi justamente o contato com o ser humano. A viagem em Curitiba era uma viagem técnica, para conhecer o espaço físico, que por um acidente se tornou uma viagem mais humana. Que acidente foi esse? Eu emprestei os barcos do Corpo de Bombeiros, que eram 4, quando eles me emprestaram, eles me fizeram jurar que se eu furasse, eu pagaria. Ainda brinquei com o major, não se preocupe, furei os 4. E aí o que aconteceu? Como eu estabeleci uma meta também de dinheiro, de verba para gastar, o dinheiro que eu tinha para gastar em comida e em hospedagem, eu paguei os barcos. E aquela história, e agora? O planejamento. Falei, eu não sou tão cartesiano e tenho o jogo de cintura que é típico do brasileiro para usar o jeitinho brasileiro no lado bom. E aí passei a pedir para dormir na casa das pessoas. E isso se revelou a coisa mais maravilhosa do mundo. Que é o quê? E as pessoas te dão alimentação também? Sim, toma banho? Você quer ver? É que o que acontece, Jorge, é o seguinte... O que acontece na casa? Quando você está naquela casa, você vive a vida de outras pessoas, você vive outras vidas sem precisar morrer. Você que está na política, por mim, deveria ser obrigatório um estágio que todo gestor público tivesse para sentir o que é o povo que você vai administrar, o povo pelo qual você vai legislar. Porque aí, os nossos vereadores, do qual você faz parte, os nossos deputados, sejam estaduais ou federais, os nossos governantes, não fariam as porcarias que fazem hoje. Por quê? Porque você, quando você está tão envolvido com o mundo da política e você sabe que é uma guerra, você fica tão preso a ele que você se cega pela realidade que te cerca.
A maioria dos prefeitos do Brasil e dos governadores e até da presidente hoje não sabe o que é realidade. Agora, a partir do momento em que você entra na casa dos brasileiros, come o que eles comem e não em restaurante, dorme do jeito que eles dormem e não em um hotel 5 estrelas, você está fazendo o maior dos doutorados em realidade e em reconhecimento do que é ser humano e cidadão. Você tem razão. Eduardo, e quem é mais solidário? As pessoas mais pobres, classe média ou as pessoas ricas? Você pergunta rindo porque você já sabe a resposta. Não, mas eu gostaria de ouvir de você. Disparado quem tem menos. Os mais pobres. Disparado. Não. Eu tento entender o que acontece. Eu tento entender. Eu pedi várias vezes para dormir em casas de 500 metros quadrados em que as pessoas falavam, não tem espaço. Mas eu já dormi em casa de 40 metros quadrados, estavam dormindo 10 pessoas amontoadas, eu fui a 11ª com a cabeça dentro do banheiro, mas tinha lugar. Você leva uma rede, alguma coisa assim, um colchão? Levo um colchonete, sempre. Quando eu fiz essa viagem pelo Brasil, eu me acostumei demais, o que é bem estranho para quem é do sudeste, do sul para baixo, a dormir em rede. E já dormi na rua, isso me fez perder todos os meus pudores e todas as minhas frescuras. No Nordeste, no Norte, o povo é mais solidário do que aqui no Sul? Cada cidade tem uma alma e uma especificidade muito forte. Não está certo dizer que o povo do Sul é obrigatoriamente o mais fechado. Disparado, o povo do Nordeste é muito mais hospitaleiro do que o Sul e de qualquer outro lugar do Brasil. Mas a região amazônica me surpreendeu demais por ter um outro tipo de povo que tem motivos diferentes para ser fechado e ter até uma certa arrogância, que não a arrogância curitibana ou a arrogância do gaúcho. Que não essa opacidade do curitibano e do gaúcho. São coisas diferentes mesmo. Mas eu pensava assim, quanto mais eu subir no Brasil, o povo vai ser mais hospitaleiro. Certo. Não, tem diferenças e isso vai acontecer no lançamento de um livro, a gente vai desvendar isso, sobre essa viagem pelas capitais do Brasil, em que eu comento demais isso, sobre o que é o jeito de ser brasileiro, sobre a alma de cada cidade. Quantos isso é anos apaixonante. Você tem, Eduardo? Hoje eu tenho 43. E quantos livros você já escreveu? 61. 61? Você começou essa vida do Urbenauta em que ano? Eu comecei em 1995, me lembro bem, antes da viagem por Curitiba, quando eu vi a primeira vez, até que esses tempos eu estava relembrando, tô eu lá andando de bicicleta, sem barba, com cara de gurizão, falando assim, o que você é? Eu falo, eu sou um urbenauta, porque nos finais de semana eu saio para andar de bicicleta, antes de virar moda, né? Já andava e levei 2 anos para planejar e fazer a minha primeira viagem. Desde então... Antes você trabalhava numa atividade normal? Eu era jornalista. Fui jornalista, daí fui durante 6 meses diretor de patrimônio cultural na Prefeitura Municipal de Curitiba. Foi o tempo que eu consegui ficar na administração pública. Eu sempre fui muito ansioso de querer que as coisas funcionassem. Aí te dei uma ideia de criar um projeto dentro da Prefeitura em que a gente fizesse coleções de livros sobre os bairros. Não aceitaram, eu saí, aluguei uma garagem ali no Alto de São Francisco, e formei a minha empresa, fui empreender. E aí que nasceu a... Você é casado, tem filhos? Eu tenho filho, mas não sou mais casado, sou solteiro, tenho uma filha, que é a Urbenautinha. E ela sai com você também? Não quando eu saio dessa maneira, sim, claro. Para viajar e dormir na casa das pessoas. Mas quando eu volto para as cidades para corrigir os livros que nós escrevemos, que vão para as escolas ou que vão para as livrarias para servir como guias, aí eu sou um cidadão normal, né? Vai comer no restaurante, vai dormir no hotel, e aí ela vai comigo e olha, essa garota com 10 anos de idade já conhece o Brasil até o Nordeste, falta só uma capital do Norte para ela conhecer pelo menos um pedaço de cada região do Brasil. Você pretende levar esse projeto do Urbenauta para outros países, outras cidades do mundo, ou ainda tem muita coisa a descobrir no Brasil? Jorge, eu queria que acontecesse o seguinte agora. Eu fiquei muito tempo longe de Curitiba e sem viver a simplicidade que é andar a pé pelo meu bairro, que é viver a minha própria casa e a minha própria cidade. Eu quero matar as saudades de Curitiba um tempo. Certo. E
Agora, eu tinha ciúme disso antes, quando você pergunta, pô, é patenteado, tem uma marca, mas eu vejo que a ideia se sobrepôs a mim mesmo. Claro. Se eu queria muito que outras pessoas fizessem isso, no Brasil mesmo, em outros lugares, para que a gente apresentasse essas realidades e conhecesse o planeta a partir do lugar mais próximo da gente, que é a rua, o bairro, a casa, a cidade. Então, o que pode acontecer nos próximos tempos é eu me aposentar um pouco, né, e deixar que isso se torne uma organização não governamental chamada Urbenautas, mas com um cuidado muito grande para que isso não tenha um caráter político partidário, para que isso coloque a política naquele sentido do Aristóteles, que é colocar a cidade em movimento. Nesse ponto, nada melhor do que um urbenauta para fazer isso. Eu quero agradecer muito você, Eduardo. Não tenho dúvidas de que você contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado e foi uma honra tê-lo em Gestão Pública em Debate. Obrigado você, Jorge.